Você quer saber quem são os que receberão a honra de assentar-se em tronos ao lado de Cristo para julgar no juízo das nações vivas? Mateus 25, verso 31, Apocalipse 20, verso 4. Então, vem comigo que eu vou te mostrar neste vídeo. A paz do Senhor Jesus aos amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Vai tudo bem com você? Eu peço a Deus que sim. Sejam bem-vindos de volta ao Conhecereis a Verdade. E o objetivo que eu comentei no começo desse vídeo, que é mostrar quem são os que receberão a honra triplicada, honra de estarem em corpos glorificados, semelhantes a Cristo, honra de assentar-se em tronos ao lado de Cristo e a honra de julgar ao lado de Cristo. Nós vamos ver agora. Portanto, eu peço que você fique até o final deste vídeo e vai comprovar isso por você mesmo através da palavra de Deus. Lembrando que este vídeo é a continuação do vídeo 2 da série O Tribunal de Cristo. Eu vou concluir agora o vídeo 2 e logo após já entramos direto no objetivo que eu mencionei aqui no início. Tudo bem? Bom, no vídeo anterior tratamos sobre os 4 contrastes e diferenças claras entre um juízo e outro, provando que são 2 juízos diferentes. Nós falamos primeiro sobre a diferença de período. Falamos que o tribunal de Cristo será após a sua vinda e antes do milênio, ao passo que o grande trono branco será após os 1000 anos do reino de Cristo. E continuando, segunda diferença é a diferença de propósito. Qual a finalidade dos 2 juízos? Bom, o propósito e a finalidade do tribunal de Cristo é, primeiro, galardoar os servos bons e fiéis, tanto da antiga aliança como também da nova aliança, para receberem os galardões, as recompensas, as responsabilidades, para julgarem no tribunal de Cristo, ao lado de Cristo, como também para julgarem as nações e para governarem as nações com vara de ferro em todo o milênio, para também exercerem o sacerdócio e o reino com Cristo. O propósito e a finalidade apontam para o milênio, onde haverá justiça perfeita, a paz perfeita, a prosperidade, a longevidade. Porém, ainda haverá o pecado e a morte, em menor escala, menor intensidade. Porém, ainda haverá morte e pecado no milênio. Isso nós podemos conferir lá nos profetas, principalmente no profeta Isaías 65, verso 20, primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 25 e 26. Profeta Isaías 65, verso 20, diz assim, a palavra viva de Deus. 65, verso 20, do profeta Isaías. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado, ok? No reino milenar de Cristo, vemos um a um dos seus inimigos sendo colocados por debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído, aniquilado, será a morte. Vamos conferir comigo? Primeira carta de Paulo
o apóstolo amado dos gentios, capítulo 15, verso 25 e 26. Diz assim: porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Verso 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado, ou seja, destruído, é a morte. Então, nós vemos aí que no milênio haverá ainda o pecado e a morte. Ao passo que no grande trono branco, o propósito e a finalidade é julgar dentre toda a humanidade. Todos os que não foram julgados perante o tribunal de Cristo e todos os que entrarão no milênio, viverão no milênio e morrerão no milênio, serão, evidentemente, julgados no grande trono branco. E o grande trono branco aponta para a eternidade, para a dispensação da eternidade, que é também o oitavo milênio, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, ou seja, também não haverá pecado. Concluindo, o tribunal de Cristo, a finalidade é apontar para o milênio, onde ainda a morte e o pecado em menor escala, menor intensidade, porém ainda assim haverá o pecado e a morte. Já o grande trono branco, o propósito e a finalidade é apontar para a eternidade, onde não haverá nem o pecado, nem a morte, nem a maldição. Terceira diferença entre um juízo e o outro, diferença de cenário. A diferença no cenário, perante o qual ambos juízos acontecerão. O cenário do tribunal de Cristo será com o céu, o mar e a terra restaurados, visto que na vinda de Cristo o planeta Terra vai estar devastado pelos acontecimentos da grande tribulação. A terra vai estar devastada pelo fogo, por pedras que cairão do céu, por grandes terremotos. A flora, a fauna vão estar destruídos. Portanto, no tribunal de Cristo, o cenário será com o céu, o mar e a terra restaurados. Ao passo que, no grande trono branco, o cenário é bem diferente. E há um contraste do cenário do grande trono branco, e é bem diferente. Ali, o céu e a terra na presença do grande trono, do grande juiz, que se assentará nesse trono, o céu e a terra vão fugir da presença do Todo-Poderoso. Ou seja, o céu e a terra desaparecerão. Além dos contrastes e diferenças de período, propósito e cenário, em quarto lugar, há a diferença clara no número de tronos. No tribunal de Cristo haverá não só o trono de Cristo, mas vários tronos. Isso nós podemos ver lá no profeta Daniel. Por causa do tempo, para não prolongar muito, vamos ver só no capítulo 7, verso 9, onde nós já lemos no vídeo anterior, e também Mateus 25, verso 31. Profeta Daniel, capítulo 7, verso 9, onde nós já lemos no vídeo anterior, e também em Mateus 25, 31. Por se tratar do mesmo juízo de Daniel 7, 9, e por estarem relacionados um ao outro, os pequeninos, aqui do texto, Mateus 25, são exatamente os mesmos que o apóstolo João viu assentados em vários tronos, lá em Apocalipse 20, verso 4. Vamos conferir comigo. Prestem atenção, por favor. E vi
tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. No juízo das nações vivas, de Mateus 25, verso 31, nós vamos conferir nos textos, Daniel, capítulo 7, verso 9, eu vou ler o verso 8, para um breve contexto, eu vou ler o verso 8 também. Estando eu considerando as pontas, ou seja, os chifres, eis que entre os chifres, subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos chifres primeiros foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente, ou seja, falava com vanglória. Verso 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a lã pura. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. No verso 8 aí, profeta Daniel 7, verso 8 e 9, ok? No verso 8 está falando sobre a manifestação do chifre pequeno, ou seja, esse é o anticristo, que vai manifestar dentre 10 chifres, ok? 3 chifres serão arrancados e manifestará o chifre pequeno, que é o anticristo, ok? Nós vamos ver no verso 11, ou seja, a destruição do anticristo, está no verso 11. No verso 9, nós vemos ali vários tronos, e um ancião de dias se assentou, sua veste branca como a neve, seus cabelos brancos como a lã pura. Este é nosso Senhor Jesus, ou seja, vários tronos, ok? Ou seja, o Senhor Jesus se assentará em seu trono, seu tribunal, com vários tronos. Mateus capítulo 25, verso 31 a seguir, está escrito que as nações vivas, após a grande tribulação, quando o Senhor Jesus estabelecer o seu tribunal, as nações vivas serão reunidas perante a Cristo. E dentre elas vai separar dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, estive preso e foste me ver. Então perguntarão os justos que estão à direita, que são as ovelhas, perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber, e nu, e te vestimos, forasteiro ou estrangeiro, e assim por diante? Jesus lhes dirá: quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Estes pequeninos estarão assentados em tronos, pois estes são os mesmos de Apocalipse, capítulo 20, verso 4, que nós já lemos. Lembra da palavra que o Senhor Jesus disse? Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe a mim,
recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E quem der a beber, e quem der, ainda que seja um copo d'água fria, a um destes pequeninos, por ser meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Lá em Mateus 10, verso 42, por aí. No capítulo 20, no verso 4, nós temos ali vários tronos. Ali é o tribunal de Cristo, na mesma ocasião da vinda, antes de iniciar o milênio. O tribunal de Cristo terá vários e vários tronos. Ao passo que o grande trono branco está mencionado apenas um trono. Mas vamos conferir, ok? Apocalipse, capítulo 20, verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Um grande trono branco, ou seja, um só trono. Está bem claro aí a palavra de Deus, ok? Muito bem. Então, estas são as 4 diferenças e os contrastes entre um juízo e outro. Isso prova que realmente são 2 juízos diferentes e não um só. Muito bem, agora vamos à pergunta do início do vídeo. Quem são os que se assentarão em tronos ao lado de Cristo para julgar? Em Mateus 25, 31 e Apocalipse capítulo 20, verso 4. Para julgarem ao lado do Senhor Jesus com corpos glorificados, com a honra de estarem assentados em tronos com Cristo para julgar. Bom, vou deixar aqui 4 alternativas para vocês de quem são estes que se assentarão ao lado de Cristo. Atenção, por favor. Primeira alternativa. Estes são os profetas da antiga aliança, falso ou verdadeiro. Alternativa 2. Estes são os 12 apóstolos do Cordeiro, falso ou verdadeiro. Alternativa 3. Estes serão os desviados que durante a grande tribulação irão se reconciliar com o Senhor Jesus e depois serão mortos, como muitos dizem, serão mortos, eles serão arrebatados na segunda leva, como muitos dizem que os desviados irão ficar para a segunda leva e reconciliarão com o Senhor Jesus. Falso ou verdadeiro? Quarta alternativa. Estes serão os mesmos pequeninos mencionados em Mateus 25, 31. Se assentarão em tronos, serão os salvos, dentre a igreja a qual estará viva para a vinda do Senhor Jesus Cristo, e que passará pela grande tribulação. E também estes irão passar vários sofrimentos e serão mortos. Falso ou verdadeiro? Vocês já responderam aí a sua opinião? Quais são os que se assentarão ao lado de Cristo, que está em São Mateus 25, 31 e Apocalipse capítulo 20, verso 4? Então vamos às respostas. Na alternativa 1, estes são os profetas da antiga aliança, falso ou verdadeiro? Falso, porque trata-se evidentemente de períodos diferentes. Aqui é a última semana de Daniel, ok? Alternativa 2, estes são os 12 apóstolos do Cordeiro. Serão os 12 apóstolos do Cordeiro? Sim
ou não? Sim ou não? Falso ou verdadeiro? Falso. Por quê? Se trata de períodos diferentes. Embora os 12 apóstolos irão julgar, porém aqui se trata da última semana de Daniel, em que a besta irá se manifestar, governará o mundo e perseguirá os santos, perseguirá a igreja. Apocalipse 13, verso 7. Profeta Daniel, capítulo 7, capítulo 8. Terceira alternativa, serão os desviados que se assentarão no trono para julgar ao lado de Cristo, mencionado no juízo das nações vivas, Evangelho de Mateus 25, verso 31 a seguir, e também em Apocalipse, capítulo 20, verso 4, serão os desviados, verdadeiro ou falso? Porque muitos e muitos estão ensinando completamente errado, irmãos. Porque muitos estão equivocados, ok? Eles ensinam que os desviados terão segunda chance após a vinda do Senhor Jesus e o arrebatamento, não haverá segunda chance. Então, muitos dizem erradamente, equivocados, que estes, de Apocalipse 20, verso 4, eles dizem que são os desviados, que irão ficar para a segunda leva do arrebatamento e reconciliarão com o Senhor Jesus. E ainda pior, eles dizem que esses desviados, que supostamente iriam se reconciliar na grande tribulação, iriam dar a sua vida por amor ao Senhor Jesus e seriam salvos, mas de maneira pelo seu próprio sangue derramado. Isso é falso ou verdadeiro? Falso, porque após a vinda de Cristo, haverá somente um arrebatamento coletivo. Durante toda a grande tribulação, haverá salvação sim, até porque a igreja ainda estará aqui na terra sim, mas após a vinda do nosso Senhor Jesus e o arrebatamento, não haverá segunda chance. E isso rapidamente nós podemos mencionar no contexto do Antigo Testamento, não houve segunda chance para aqueles que não entraram na arca com Noé e sua família, nem mesmo para os parentes de Noé, ok? Também na destruição de Sodoma e Gomorra, em que caiu fogo do céu, não houve segunda chance para os parentes de Ló, nem mesmo para a própria esposa de Ló, que olhou para trás e não houve segunda chance, não houve segunda oportunidade. No contexto do Novo Testamento, não houve segunda chance para as 5 virgens loucas, para as virgens insensatas, que não tinham azeite de reserva. O noivo veio, Senhor Jesus veio, o arrebatamento, Senhor Jesus veio, as que estavam preparadas entraram para as bodas com o noivo. E aconteceu o quê? Fechou-se a porta. E depois, as loucas clamaram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Que o noivo disse, não as conheço. Ou seja, não as conheço, não tem segunda chance. Os que irão se assentar em tronos ao lado de Cristo receberão a honra triplicada de, primeiro, estarem corpos glorificados como Cristo. Segundo, estarem assentados em tronos ao lado de Cristo. Terceiro, receberão o poder de julgar ao lado de Cristo. Então, esta honra aí, evidentemente, não será para os desviados, porque após a vinda de Cristo e o arrebatamento, não haverá segunda chance. Embora durante a grande tribulação haverá oportunidade de salvação, sim. Ok? Por quê? Anjos de Deus anunciarão a salvação. As 2 testemunhas, ok? A igreja do Senhor Jesus testemunhará, ok?
as duas casas, testemunhará. A igreja receberá um renovo, receberá um avivamento, receberá poder para testemunhar com sinais, prodígios para o mundo. Haverá conversão sim, até porque a igreja será salva no final da grande tribulação, ok? Embora muitos fugirão para o deserto, onde Deus os sustentará, os guardará, os esconderá, outros serão presos, outros serão mortos, multidão serão mortos, multidão fugirão para o deserto, serão sustentados pelo nosso Pai, escondidos por Deus, muitos e muitos serão presos. Daí a Apocalipse, capítulo 13, verso 8, a seguir, ali está falando claramente, os que forem para a espada, necessário que sejam mortos à espada. Os que forem para o cativeiro, necessário irem para o cativeiro, ok? Então, estes pequeninos se assentarão em tronos, serão salvos dentro da igreja, a qual estará viva para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E a igreja passará, sim, pela grande tribulação. Também estes irão passar vários sofrimentos. Lembra o que nós lemos lá, Mateus 25, verso 31? Isso aí são os pequeninos que irão passar, irmãos. Ok? São os pequeninos que irão passar. Irão passar fome, sede, passarão por dificuldade com roupas, serão estrangeiros, com doenças, com enfermidades, serão presos, ok? Esses aí passarão pela grande tribulação, irão passar por todo este desprezo das nações, ok? Isso nós conferimos lá em Apocalipse, certo? A prova que estes irão passar pela grande tribulação, são os pequeninos do Senhor Jesus, irmão, dentro da igreja. E esses serão mortos e ressuscitados, passarão pela grande tribulação. Isso nós conferimos em Apocalipse, capítulo 20, verso 4, onde o apóstolo João diz: e vi tronos, e aqueles que se assentaram sobre os tronos, os quais não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses são os santos dentro da igreja. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Estes são os que se assentarão ao lado de Cristo para julgarem. Os mesmos que ocuparão os tronos revelados lá no profeta Daniel, capítulo 7, verso 9. Também estes são os mesmos pequeninos que se assentarão para julgarem as nações vivas ao lado de Cristo. Estes passarão pela grande tribulação, enfrentarão a fome, a sede, falta de roupa, serão estrangeiros, serão presos, doentes e, por último, serão degolados, ou seja, serão mortos pelo testemunho de Cristo e pela palavra de Deus. Isto na última semana de Daniel, em que a besta vai manifestar e perseguir a igreja, perseguir os santos na terra e os vencerá. Portanto, estes que passarão por todos estes sofrimentos receberão a grande honra triplicada de estarem em corpos glorificados ao lado de Cristo, assentarem em tronos ao lado de Cristo e julgarão ao lado de Cristo. Estes são os que vencerão a besta, a sua imagem, não receberão o seu sinal nas testas, nem nas suas mãos. Estes são os dentre a igreja. Portanto, aí está a conclusão deste vídeo. Nós falamos primeiro sobre
os contrastes e diferenças entre o juízo no tribunal de Cristo e o grande trono branco, que é uma prova incontestável, que são dois julgamentos e juízos diferentes. Aqui está, você que permaneceu até o final deste vídeo, está aí a comprovação. Você mesmo obteve a comprovação pela palavra infalível de Deus, que o tribunal de Cristo é um e o grande trono branco é outro. Também nós vimos os que se assentarão em tronos ao lado de Cristo para julgar são os santos dentre a igreja, que passará pela grande tribulação. Neste vídeo aqui, no canal Conhecereis a Verdade, esta confusão e dúvida foi destruída pela palavra de Deus. Para terminar, quero deixar aqui um aviso importante a todos vocês já inscritos aqui no canal Conhecereis a Verdade. Meu muito obrigado de coração por vocês apoiarem e incentivarem o crescimento desse trabalho. Estarei orando e jejuando por todos vocês inscritos. E você também que chegou agora e ainda não é inscrito aqui no canal, seja bem-vindo. Inscreva-se agora mesmo para você também ser avisado pelo YouTube assim que eu postar o próximo vídeo 4 desta série, ok? Então aguardem o vídeo 4, porque tem muitos tópicos esclarecedores que servirão como chaves importantes que nos ajudam a entender o que realmente será o tribunal de Cristo. E isso também vai facilitar o desbloqueio de outros textos, ok? Deus vos abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.